Levir Coupe já acumula 9 passagens por Minas Gerais, sendo 5 pelo Atlético e 4 pelo Cruzeiro. Já foi campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana pelos dois lados, e tem muita história por aqui. Hoje, o treinador abandonou sua aposentadoria para treinar o Cerezo Osaka. Em comemoração aos 100 anos do clássico entre Atlético e Cruzeiro, o treinador bate um papo bem legal com o Sport News Mundo. Fala, Levi, muito bom dia para cá e boa noite aí, né? Pois é. Aqui já tá na hora de dormir, cara. São 10h15. 10h15 da noite. Eu tava de pijama, hein, cara. Fui pôr uma camisa. Fui, ó. Pô, eu se eu soubesse, tinha feito a barba, tinha colocado a roupinha melhor, mas acho que você vai me entender. Apesar dessa ser a terceira passagem de Levir pelo clube japonês, o treinador nunca havia passado por um tempo de pandemia antes. Com dificuldades de realização de jogos, jogadores contaminados e lockdown, o técnico brasileiro tem passado por tanta coisa no Japão que até resolveu escrever um novo livro. Esse foi o ano mais diferente, eu acho, da minha carreira. Eu até estou escrevendo um livro agora, um outro livro, e é uma espécie de um diário, né? Aí eu escrevo, são os dias mais diferentes da minha carreira, né? Por causa da pandemia. Então, a gente vai, os jogadores não participam do jogo, uns ficam isolados, aí tem as vacinas, então alguns jogadores contraíram, né, o vírus e não podem jogar, então a cidade está paralisada, é lockdown, sabe, é um ano que vai ficar marcado na história também, né? Porque está muito difícil, e para o futebol também não é diferente. Inclusive, já para a gente falar sobre sua ida ao Japão, eu queria saber o que te motivou a largar a aposentadoria e como que foi aceitar esse desafio, por quê? Por quê? Tem alguns fatores, assim, né? Alguns fatores, é claro. O primeiro deles é que foi um dos lugares onde eu fui mais bem tratado, assim, sabe? Onde eu fiz muitas amizades, o respeito, a educação do povo japonês. Então, a afinidade que eu tive também no Cerezo, né? Que é a terceira, quarta vez que eu estou vindo, nem sei. Cerezo. E, então, eu sei que aqui, assim, existe aquele respeito, entende? É um respeito que não existe no Brasil. É um respeito que já faz parte da educação do povo japonês. Claro, a parte financeira também é lógico, né? É lógico, porque é um trabalho, né? Então, e depois a minha família toda também gosta muito do Japão, então houve uma afinidade muito grande, assim. Eu sou um cara feliz, eu estou bem aqui e por isso eu resolvi vir mais um ano, né? E agora, eu não sei, mas possivelmente vai ser o meu último ano também dentro do futebol e aqui no Japão. A nova passagem de Levir pelo Japão tem sido tão atípica que até por terremoto o treinador passou no país. Terremoto aqui é uma coisa assim relativamente normal, né? Agora, um terremoto para um brasileiro, vou ter que contar, eu vou te contar, cara. Você fica olhando pela janela, fica olhando para cima, fica olhando para o céu, não tem para onde ir. Você fica impotente, você vê como você é insignificante, como você é impotente. Quer dizer, um prédio mexendo, o que você vai fazer? Eu moro no 32º andar de um hotel. Agora, se imagina o hotel balançando. Putz. É uma sensação ótima, viu, cara? Um fato impressionante é que o treinador não só conquistou os mesmos títulos com os dois maiores clubes de Minas, mas tanto na campanha da Copa do Brasil de 96 com o Cruzeiro, quanto na Copa do Brasil de 2014 com o Atlético, o técnico teve de passar por Palmeiras, Corinthians e Flamengo para seguir rumo à conquista da competição. Levir conta como fez para passar por todas essas grandes equipes do eixo Rio e São Paulo. São tantos os fatores que influenciam, né, num time de futebol, que tem influência sobre o resultado, influência sobre o ambiente, né? Então, a torcida, por exemplo, às vezes tem uma influência muito forte sobre o time,
Então, são situações que você vai de clube para clube e é diferente um do outro. Eu acho que o fator sorte também tem que acompanhar o ser humano, eu não sei, porque, veja bem, ó, ganhamos com o Cruzeiro, ganhamos com o Atlético, quer dizer, sabe, Copa do Brasil, quer dizer, é um campeonato, acho que foi a primeira Copa do Brasil do Atlético, se eu não me engano. Isso, foi isso mesmo. Então, olha, imagina o resultado, e da maneira como foi, né? Da maneira como foi também. Foi incrível, a gente tinha que virar uns jogos incríveis assim, e viramos, e com o Cruzeiro também, né? Então, eu acho que eu sou um cara assim, como é que fala? Virado para a lua, né? Eu fui escolhido. Eu fui um cara muito feliz aí em Minas, mas graças às pessoas que trabalharam comigo, né? O ambiente foi muito bacana, assim que eu me lembro, muito bacana nos dois clubes, e eu tenho só que agradecer. Para muitos, Levir venceu o principal clássico da história, na final da Copa do Brasil de 2014. Bom, pelo menos foi a única decisão nacional que foi definida entre Atlético e Cruzeiro. O treinador conta como foi aquela campanha do Atlético e também vencer uma final da Copa do Brasil diante do maior rival. Eu queria ter a memória melhor para lembrar dessas passagens. Cara, essa Copa do Brasil, por exemplo, foi um negócio espetacular, né? Assim, olha, acontece cada coisa. As decisões, algumas decisões no Atlético e no Cruzeiro, assim, são inacreditáveis. Não era muito normal, cara. Não era muito normal. Ela foi acima da média, assim, né? Foi partidas foram acima da média e não demos chance. Então foi uma coisa realmente espetacular, assim. Quando eu me lembro ou vejo alguns lances da conquista, eu falo, nossa, como é que pode, cara? Como é que pode? Algumas coisas eu não lembro, não lembrava, né? E quando eu vejo os vídeos, eu não acredito mais uma vez. Eu não acreditava naquela, eu falei, não, isso não aconteceu comigo, cara. Apesar de todas as glórias vividas no ano de 2014, em 2015 o Atlético de Levir chegou ao vice-campeonato brasileiro, perdendo o caneco para o Corinthians, o que rendeu uma demissão amarga do treinador. No fundo, eu gostaria que vocês falassem... Esse é um cara legal, pronto, tá? É isso. Olha, vou ser sincero para você. Eu não guardei mágoa, sabia? Eu não guardei mágoa porque eu não me lembro o que aconteceu. Pode ver, não me lembro como é que eu fui demitido. Não me lembro exatamente. Claro, se alguém me contar, eu vou lembrar alguma coisa assim, mas eu não me lembro exatamente como foi. Então, isso é uma coisa boa. Sabe? Isso eu acho uma coisa boa. Por isso que eu digo, ter a memória fraca, às vezes funciona. Porque eu me lembro que eu fiquei muito magoado, sabe? Fiquei muito sentido, assim, foi, sabe? Eu não esperava de sair umas 2 vezes, assim, pelo Atlético, também pelo Cruzeiro, que eu não esperava sair, não esperava ser demitido, de repente me chamaram e me demitiram. Então, assim, sabe? É decepcionante, assim, você vai para baixo. Então, sabe? Perder o emprego, né, cara? Perder o emprego. E o futebol mexe muito com a emoção. Eu me sentia bem, gostava de tudo de Minas Gerais, eu gostava de tudo, sempre gostei. Então, foi sempre um prazer trabalhar. Agora, existem as decepções, né? As derrotas e também as demissões. O técnico brasileiro precisa ser bem preparado, sabe? Ele precisa ser bem preparado para ser técnico, porque as decepções também são pesadas, cara. Sabe? As decepções são muito pesadas. As demissões são inacreditáveis, tá? E também comercialmente, assim, né? Elas são péssimas. Você não recebe dos clubes, você tem que entrar na justiça para ganhar dos clubes, sabe? Então é decepcionante. Agora, os momentos bons, né? Quando você conquista, quando está tudo certo, quando pega aquela maré boa, são inesquecíveis também. Então, é uma vida complicada, mas eu ainda me sinto feliz nessa desgraça.
Mas quanto ao Atlético e ao Cruzeiro, houveram esses problemas de pagamento, assim, de salário? Nossa, claro, com todo mundo. Isso aí é com todo mundo. Dentre suas 5 passagens pelo Atlético, uma delas em 2006 foi para tirar o Galo da segunda divisão. Quando o treinador chegou ao Alvinegro, o time era o 14º colocado. Levir conta como foi convencido a topar o desafio e falou sobre uma motivação que teve na época que o próprio Cruzeiro pode ter também para conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Não é a certeza. Ninguém tem certeza de nada na vida, né, cara? Mas é a convicção. Assim, quando eu me veio na cabeça, assim, quando eu vi, ainda falei, puta, dá pra chegar, cara, a gente vai conseguir. Eu quero ir, eu quero. Sabe, então, assim, eu fui com o maior prazer, não é prazer, eu fui com convicção, assim, para a Série B do Atlético e tal, mas para mim foi um dos trabalhos, assim, mais felizes, né, que já tive na minha carreira, então eu fiquei muito feliz, foi uma coisa que nós damos muita sorte também. Então, eu quero encerrar te agradecendo. Eu sempre pensei, cara, esse cara deve ser bom de trocar uma resenha, que, assim, deve ser engraçado, deve ser muito legal. E foi. E eu gostaria de dizer, em nome do nosso portal, na Esporte News Mundo, que Levir, definitivamente, você é um cara legal. Cara, muito obrigado. Foi bacana de ouvir isso, cara.